de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. E agora vamos conversar com o advogado Cristiano Barros. Com ele vamos falar a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, que provoca modificações, de certo modo, na própria interpretação da lei brasileira, no que diz respeito à Justiça pode ou não pode afastar um parlamentar no exercício do seu mandato. No caso específico, aconteceu o caso em relação a Aécio Neves. A primeira turma do tribunal havia tomado uma decisão da primeira turma do próprio Supremo Tribunal Federal, onde determinava o afastamento do senador Aécio Neves e uma restrição parcial de liberdade, no caso, durante a noite, do senador Aécio Neves, diante de várias denúncias de investigação que todo o Brasil já conhece, em relação ao recebimento de propina de uma das empresas que está sendo investigada na Lava Jato. E o próprio tribunal, a primeira turma havia tomado essa decisão com base em lei votada pelo próprio Congresso. Mas isso gerou toda uma problemática e o tribunal acabou mudando, pelo menos, essa interpretação, o que eu acho algo literalmente abominável. Mas isso acaba abrindo uma exceção, abrindo um precedente para casos como esse em todo o Brasil. E aí, sobre isso, vamos conversar com o advogado Cristiano Barros. Bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo esse programa de enorme audiência. Estou aqui à disposição para tentar demonstrar que essa decisão não é abominável. Por que não é abominável? Embora... Pode iniciar historiando um pouquinho para que a gente possa debater aqui. Embora vivamos dias abomináveis. Primeiro a gente precisa lembrar que os poderes eles são harmônicos, independentes e autônomos. Não existe um poder maior e outro menor. Isso é teoria básica de Estado. E a nossa Constituição diz que assim se organiza o Estado brasileiro. Vivemos um momento, é certo, acho que inquestionável, onde os poderes judiciários e o Ministério Público, que nem é na Constituição um poder, efetivamente, vem se agigantando diante, é verdade, de uma série de escândalos de corrupção e de uma crise de identidade política do Estado brasileiro, onde todos nós devemos refletir sobre isso. Mas o fato é que o Judiciário e o Ministério Público vêm se agigantando diante desses poderes. E, num momento de reflexão, onde a gente vê, de um lado, prisões, frise-se, cautelares, iniciais de processo e não penalidade ainda, porque às vezes se fala em isso é o fim da punição, isso é impunidade. Não estamos discutindo punição ou impunidade. Essas prisões que estão discutindo na Lava Jato até agora são prisões cautelares, para evitar que não se investigue, para evitar que não atrapalhe a investigação. Mas essas prisões têm se estendido muito. Temos prisões com 2 anos. Temos prisões cautelares com 2 anos. Então, se de um lado não podemos defender a impunidade, se o sistema como estava privilegiava a impunidade, também não podemos ir para a caça às bruxas. A história já viu várias cruzadas e se sabe o final dessas cruzadas, né? Se cometerem injustiças. Pois bem, nessa linha, nesse cenário, o Supremo veio revisitar qual era o significado para os mandatários do Legislativo das medidas cautelares que interferissem no exercício do mandato. Isso é importante que se fique claro. O Supremo revisitou a aplicação das cautelares que impliquem no prejuízo ao exercício do mandato. E daí o caso do Aécio Neves, que o Supremo entendeu que as cautelares, como fixadas, interferiam no exercício do mandato do senador. Então, se fosse prisão, olha só, o mais grave, e aí alguns brincam, o ministro Toffoli não foi científico. Ele falou, olha, o mais grave que é a prisão, nós, se mandarmos prender, temos que mandar comunicar ao Senado.
para o Senado decidir sobre se confirma ou se não confirma aquela prisão, por razões políticas, de equilíbrio de Estados. E por que, no menos, que sejam as cautelares que interfiram no exercício do mandato, para a proteção desse equilíbrio, para a proteção do poder legislativo, do mandato que foi dado pelo povo, por que nós não temos que fazer isso também? Por que nós não temos que cumprir esse rito? Respeitar a Casa Legislativa, respeitar o mandato que foi dado pelo povo, diferente dos deles. Eu acabo lhe respondendo em relação a esse aspecto, né, pelo menos de acordo com a nossa visão. Já comentei isso diversas vezes, você escuta nossos programas, sabe disso, mas de fato o primeiro ponto é que criou-se uma cortina de fumaça, como que havia uma guerra entre poderes. Ora, o Supremo Tribunal Federal, na sua primeira turma, apenas tomou uma decisão com base na lei. E nesse caso, na minha humilde avaliação, não cabe especificamente o fato de que isto seria uma prisão. Justamente por não ser prisão, não há necessidade desta consulta, porque a informação não se dá nesse sentido. E nós sabemos que há uma prerrogativa, e aí sim exclusiva de senadores, nem deputados federais têm essa prerrogativa, né, esse privilégio, como o próprio foro privilegiado aí todos têm, pela proteção do mandato, mas no caso há uma prerrogativa específica dos senadores, onde em caso de prisão, aí sim teria que haver uma consulta à casa. Mas nesse caso, como não é prisão, não haveria essa necessidade. Esse foi o próprio entendimento. Daqui a pouco você desdiz. Então, na verdade, não houve nenhuma, pelo menos no meu entendimento, nenhuma sobreposição de um poder sobre outro. Tentou se criar essa confusão, mas não foi, a gente sabe disso. Agora, na verdade, acaba essa decisão do Supremo Tribunal Federal tendo uma força de lei, e ela abre precedentes. Onde se poderá encaixar esse precedente? Em planos estaduais, em relação a deputados e a justiça, em planos municipais em relação à própria justiça estadual e vereadores, aí eu não sei, né? Eu acho que é para isso que você está aqui, para esclarecer, compartilhar conosco a sua visão. A divergência que formou-se aqui nesse programa hoje, ela também se formou no Supremo. A primeira decisão da primeira turma foi 3-2, um placar apertadíssimo. E no Supremo, no plenário, um recurso da defesa do senador Aécio no plenário, foi um julgamento tão apertado que a presidente teve dificuldade de proclamar o resultado. E acudiu-se do decano que, apaziguando os conflitos, exercendo seu papel, proclamou o resultado. Faço uma observação que me parece uma premissa que vem sendo repetida e que não é tão verdadeira. Essa prerrogativa, que a gente chama de imunidade processual ou imunidade formal, ela não é privilégio dos senadores. Aplica-se também aos deputados federais, isso é texto expresso da Constituição. E aplica-se também, por dispositivo expresso da Constituição Federal, aos deputados estaduais. E a nossa Constituição Estadual repete a mesma garantia que está prevista na Constituição Federal aos deputados estaduais. E aí a gente inaugura o raciocínio da simetria, o princípio da simetria, onde União, Estado e municípios devem obedecer uma mesma estrutura, porque esse é o princípio da Federação Brasileira. E os três têm poderes executivo e legislativo. Então daí surge essa defesa, essa linha de defesa, onde deve obedecer a um princípio de estrutura. E também entra a figura do judiciário com exceção do plano municipal. Né? Isso, daí surge essa linha de defesa da simetria, da obediência de uma mesma estrutura na União, nos estados e nos municípios. É certo que esse não será um tema fácil de solucionar, até porque o Supremo revisitou há pouco tempo, mas me parece que é uma questão de respeito à decisão soberana do povo. O povo, bem ou mal, elege aquela pessoa para um mandato. E o povo é quem deve, em regra, retirar aquela pessoa do exercício do mandato. Mas nesse caso não existe o recall, né? Você não pode votar para que aquele político tenha o mandato interrompido no decurso desse mandato, só numa próxima eleição. Então, nesse caso, essa afirmação termina não sendo verdadeira. Olha, Robson, isso é um problema dogmático.
Mas vamos lá. Existem situações extremas. Né? Existem situações extremas. É preciso que se observe que somente as situações extremas devem exigir a atuação do Estado juiz, no caso, em desequilíbrio dessa autonomia e independência. E me parece que, não por culpa do judiciário, mas pelo momento que vivemos, há um certo desequilíbrio e há um certo desconforto na nação com relação a esse, vou chamar, gigantismo do judiciário. Não é possível imaginar que um juiz de primeiro grau afaste com a facilidade que a gente tem visto, com a costumeira repetição que temos visto, um mandatário, ou que o Tribunal de Justiça de um Estado afaste sem constrangimentos ou sem maiores reflexões um mandatário de uma decisão singular de início de processo. É isso que a gente precisa refletir. O povo elege alguém para o mandato de 4 anos. É razoável ou é justo que numa decisão de início de processo, muitas vezes em início de investigação, se afaste o mandatário por um tempo determinado, por circunstâncias determinadas. Quando a gente tem visto, por exemplo, vários e vários inquéritos contra deputados federais, senadores, arquivados sumariamente, sem nem oferecimento de denúncia. Se de um lado houve um excesso dos políticos brasileiros que desviaram-se completamente do caminho certo, a gente deve observar também que houve um gigantismo e um desvio da conduta em relação ao Judiciário e ao Ministério Público. Não esqueçamos que temos um presidente do Senado investigado. Nem por isso ele foi afastado do seu mandato. Nem por isso se tem notícias de que ele está atrapalhando na investigação. Ou atrapalhando qualquer ato do Ministério Público ou do Judiciário. Mas isso aconteceu pelo mesmo motivo, quer dizer, na verdade, anteriormente, isso aconteceu pelo mesmo motivo que nós estamos discutindo agora, que foi o caso quando era presidente do Senado, que foi o próprio Renan Calheiros, que descumpriu uma decisão judicial, já abrindo outros precedentes perigosos, descumpriu a decisão judicial, depois o próprio Supremo Tribunal acabou revendo a sua própria decisão, naquele caso específico, aí não sei se foi pior do que essa outra, de uma maneira, de certo modo, vergonhosa. Mas, enfim, antes da gente falar sobre as questões locais, aqui algumas participações do telespectador para você debater com a gente, né? Aqui a Janaína de Ponta Negra, pergunta a ele se não fica sendo coisa de amiguinho demais os próprios parlamentares decidirem sobre o futuro de Aécio. Não é bem sobre o futuro, é sobre o presente, na verdade. Sobre o mandato dele, né? Porque o futuro a justiça vai decidir, ele vai ser condenado ou absolvido. É sobre o presente. E por isso que digo que não é coisa de amiguinho, é coisa de instituição. Aqui o Tiago está dizendo, mas nem todo mundo que se elege representa o povo, né? Nem sempre o político representa o que a sociedade pensa. É por isso que a gente critica a reforma política que foi feita. Porque ela foi superficial, minúscula e feita para preservar os mandatários que estão no poder hoje. Mas cabe também a cada um de nós fazer uma reflexão pessoal e votar de forma consciente. Afinal de contas, se elegemos mal, devemos pagar por isso. Participação do Pedro Henrique, que está nos acompanhando em Petrópolis. Ele diz, concordo com isso de estar errado dar força demais para o Poder Judiciário. Isso pode ser ruim para a democracia, mas jogar de volta para os próprios pares decidirem também já é demais. É um ponto de vista, eu ouço discordar, faz parte do jogo político. Inclusive, os eleitores estão julgando aqueles que votaram de forma aberta, com votação aberta e transparente, e determinaram que a medida cautelar não era adequada para o senador Aécio Neves. Estou julgando. Pergunta aqui da Helena de Candelária, será que é mais fácil comprar um político ou alguém do judiciário? Eu prefiro não fazer essa reflexão. Muito bem. Bom, algumas participações do telespectador aqui, a gente debate tudo. Mas, como já está decidido, e acaba-se que essa interpretação e decisão do Supremo Tribunal Federal abre precedentes no Brasil inteiro, o que é que você pode dizer em relação aos casos aqui da cidade
do Natal e do Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, casos que nós temos concretos em relação à Câmara Municipal de Natal e em relação à Assembleia Legislativa. No Rio Grande do Norte nós temos duas situações de mandatários afastados. A primeira, o deputado Ricardo Mota, do Tribunal de Justiça, o desembargador Glauber especificamente, o afastou por 180 dias. Eu confesso que nem estou contando o prazo, já faz algum tempo, mas a meu sentir, a Constituição Federal e a Constituição Estadual são claras e expressas, que a imunidade processual que foi aplicada no julgamento do senador Aécio Neves também se aplica aos deputados do Estado do Rio Grande do Norte. Quanto aos vereadores, não há previsão expressa na lei orgânica, mas nem precisaria ter. A meu sentir, se aplica isso, não sou só eu que penso. Eu assisti, inclusive, hoje, entrevistas do Dr. Érico Pereira, que é um constitucionalista respeitado nacionalmente, Dr. Leonardo Dias, e comungo do mesmo entendimento deles, de que por simetria, por aplicação da estrutura simétrica da federação, se aplicaria, sim, esse precedente aos vereadores, em especial ao caso do vereador Ranieri Barbosa, que está aí em voga no momento. Deve ser julgado amanhã, salvo engano. Isso deverá motivar ações em todo o país nesse mesmo sentido, né? Certamente, certamente. Nós teremos aqui amanhã o julgamento, amanhã terça-feira, o julgamento na verdade vai se tentar submeter à Câmara Municipal de Natal, não é isso? Para que, o que é que os pares diriam, né? Se Ranieri Barbosa poderia ou não poderia retornar à casa? Me parece que a Câmara Municipal, a requerimento de um dos vereadores, de um dos edis, vai fazer o mesmo que se fez no Senado. A partir do ofício que o Supremo enviou, comunicando a decisão ao Senado, o Senado, a primeira decisão, a partir do ofício que a presidente do Supremo enviou ao Senado, dizendo, olha, a primeira turma determinou o afastamento do Senado, determinou essas cautelares para o senador Aécio. Sobre aquele ofício, o plenário do Senado decidiu se aquelas cautelares eram justas ou se eram excessivas. E decidiram que eram excessivas. Me parece que por requerimento de um vereador, salvo engano, Cícero Martins, o plenário da Câmara Municipal, que é o órgão maior e soberano da Câmara Municipal, vai decidir se entende que aquela cautelar que foi aplicada ao vereador Ranieri, ela é excessiva ou se ela é justa. E a partir disso terão outros desdobramentos. E aí nós vamos assistir quais serão esses desdobramentos. Muito bem. Temos aqui a participação da Janaína, que está nos acompanhando em Açu. Ela diz que concorda, né, que se vale para o senador Aécio Neves, valeria também para o vereador Ranieri Barbosa e também valeria para o deputado estadual Ricardo Mota. Me parece que o princípio da isonomia, né, e da igualdade, ele tem um apelo muito forte. O professor Alexandre de Pinto, que me sucede, certamente fala sobre isso com maestria, até por ser professor. Daqui a pouco o assunto vai ser a reforma trabalhista e o trabalho escravo, mas vou provocar ele também sobre isso, já que você está motivando. Muito bem. É porque isonomia e igualdade são sentimentos natos, né? O ser humano nasce com esse sentimento de buscar a igualdade. As diferenciações são sempre complicadas e são sempre difíceis, né? E aí eu pergunto, né, há algo mais que se possa acrescentar para o nosso telespectador em relação a essa questão, do seu ponto de vista? Olha, a gente precisa fazer uma diferenciação muito precisa. É que se os mandatários estão no cargo em que estão por escolha do povo. Diferentemente, por exemplo, dos juízes, dos membros do Ministério Público, que têm poderes derivados. São poderes da estrutura administrativa do Estado. Isso não os diminui nada. Mas agora, o povo dimensão escolhe para que ele o represente, não para que desvie recursos dos cofres públicos. Perfeito. Mas aí não é um rompimento desse contrato com o povo? Mas para isso existe a punição. Mas para a punição tem que haver o processo. A gente está discutindo aqui as cautelares antecedentes à condenação. E acho que essa reflexão só chegou nesse ponto porque começaram a ocorrer excessos, graves excessos. Nós temos visto, e acho que o Supremo errou, deu um cheque branco para o Ministério Público Federal nas delações, no caso específico do Joesley Batista,
E a gente começa a ver o equívoco que aquilo foi. Porque, infelizmente, as pessoas se movem não sempre por emoções republicanas, às vezes por vaidades pessoais, não vou nem falar de corrupção, mas por vaidades pessoais, por vontades pessoais, e isso não deve mover a República. A República deve ser movida por interesses públicos e republicanos. Muito bem. Quero agradecer a participação de Cristiano Barros e agradecer também pelos esclarecimentos importantes aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson, e boa noite a todos. Muito bem. E daqui a pouco, depois do intervalo, voltaremos conversando com o professor Alexandre Pinto, também advogado, e com ele vamos falar sobre os efeitos que já estão em prática da reforma trabalhista e ainda conversar a respeito dessa portaria do presidente Michel Temer que acaba incentivando, né, a perpetuação, por incrível que pareça, a palavra é essa, do trabalho escravo ou análogo ao trabalho escravo. Daqui a pouquinho a gente volta.